Antes de mais nada, fora Lula, lugar de bandido é na jaula. Como vocês sabem, o meu canal já está desmonetizado e por conta disso o YouTube não entrega mais os meus vídeos, entrega para muito pouca gente. Então eu preciso que você me ajude a espalhar os meus vídeos. Deixe um like, deixe um oi nos comentários só para eu saber que você está aí desse lado. Mas vamos lá, o que aconteceu essa semana é gravíssimo. A sexta turma do STJ mandou anular as provas e trancar a ação contra André do Rap. Ele já havia sido solto no passado e agora vão devolver os bens do vagabundo. E essa mesma sexta turma já tinha soltado o comparsa dele, o tal do Gordão, outro líder do PCC. Não satisfeitos, ainda mandaram devolver ao bandido uma lancha, um helicóptero, uma mansão, dentre outras coisas. Esse pobre coitado estaria sendo injustiçado pela falta do devido processo legal. As provas foram obtidas de forma ilícita. O mesmo devido processo legal e princípio da ampla defesa que foi negado aos patriotas do dia 8 de janeiro, aos quais a imprensa chama de terroristas. Explicar-lhes-ei. Uma rapidinha antes. Em 13 de abril agora, nessa semana, o Sindicato dos Jornalistas, Radialistas, sei lá quem é aquela cambada, fez um protesto em frente à Rede Globo de televisão por conta da demissão em massa dos funcionários daquela emissora. E estão pasmos porque dentre eles existem pessoas com mais de 50 anos de idade. Dentre eles devem estar aqueles que comemoraram a vitória esfuziantemente do bandido na última eleição, quando ele foi colocado, vitória não, né? Quando ele foi colocado de volta no poder por aquela corja. Dá uma olhadinha. E a data para de dois jornalistas, sejam de rádio e TV, sejam jornalistas... Mais um L Globo, que coisa boa, cara. E a Globo desesperada, sendo mandada embora. Primeiro uma festa linda e depois o protesto. Faz o L e aproveita que vocês estão demitidos e fique em casa. Vamos lá. Nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça mandou anular as provas e trancar as investigações contra André do Rap, o suspeito. Bandido é chamado de suspeito, patriota é chamado de terrorista. O suspeito de ser narcotraficante, o cara, um dos cabeças do PCC, traficante, preso por lavagem de dinheiro, dentre outras coisas. Anteriormente, em 2020, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, primo do Collor, já havia concedido um HC para o vagabundo, porque ele estaria preso há tempos demais. Ele estava preso há 9 meses já, mas ele estava condenado a 25 anos de prisão e teria que devolver, e foi condenado também a pagar uma multa de 2,5 milhões de reais. Mas, como o seu processo ainda não havia sido transitado em julgado, porque ele estava condenado apenas em 2 instâncias, e nós sabemos que no Brasil bandido precisa de 4 instâncias para ser presos, fizeram isso para poder soltar o vagabundo do Lula, que ele estava preso já em 2ª instância, mudaram para 4 e por conta disso soltaram uma cambada de traficante. É a justiça trabalhando ferozmente em prol do país. E o vagabundo, que foi preso, antes disso estava foragido há mais de 4 anos.
E agora, não satisfeitos em anularem as provas, ainda mandaram devolver ao vagabundo uma lancha com valor estimado de 6 milhões, um helicóptero no valor estimado de 8 milhões e uma mansão. Mansão essa que nem no nome do vagabundo está em nome de terceiros, em nome de laranjas. Eu queria saber por que eles são tão rápidos em soltar bandidos traficantes. Eu não sei se eles têm medo do cara abrir o bico, a gente nunca vai saber o porquê esse tipo de coisa acontece. O tal helicóptero, quando foi apreendido, o governador era o Calcinha e o helicóptero passou a ser usado pela polícia e era utilizado inclusive para transportar órgãos de transplantados. Agora vão devolver ao traficante. A justificativa da sexta turma do STJ. Os bens foram apreendidos em outra residência que não era do bandido e que a medida é invasiva e restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade. Impressionante. A busca foi ilícita e a apreensão feita sem mandado judicial. A decisão corrige uma grave injustiça e ilegalidade praticada contra André. Fala, não é bonito isso? Nossa, que lindo, eu tenho orgulho da justiça brasileira. Os bens do injustiçado são avaliados em 17 milhões de reais e ele levava uma vida confortável, promovia festas, vivia em mansões e viajava de helicóptero para participar de reuniões de negócios. Até porque ninguém é de ferro, atire a primeira pedra. Aquele de nós que nunca usou um helicóptero para fazer reuniões com seus amigos narcotraficantes. Todo mundo. Justíssima a medida. E a defesa dele também achou a medida acertada. É claro, sem dúvida nenhuma, todo mundo acha. Essa mesma turma do STJ já havia soltado, no ano passado, o comparsa de André do Rap, o tal Gordão, também um dos chefes do PCC, um outro pobre coitado injustiçado. Eu acho que a justiça precisa parar, a polícia precisa parar de prender esses pobres coitados, porque depois dá um trabalhão para a justiça fazer justiça contra os injustiçados. Enquanto um suspeito de ser narcotraficante é solto e tem os seus bens todos devolvidos, o senhor Cabeça de Piroca mandou prender no dia 8 de janeiro 2.182 pessoas por atos terroristas. E até hoje ele mantém presos 294 pessoas, 86 mulheres e 208 homens. Claro, aqueles que depredaram, que invadiram, os infiltrados, a gente quer descobrir quem são eles e queremos que eles sejam presos. Mas os patriotas foi quem estão pagando essa conta. E olha que os que foram soltos, nem soltos estão, eles continuam presos, mas em liberdade provisória e com uma série de restrições estas que não são passadas aos bandidos. Olha as medidas que os patriotas que foram soltos têm que cumprir. Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar a comarca onde vivem, permanecer em casa no período noturno e fins de semana, obrigação de se apresentar em juízo, proibição de deixar o Brasil, cancelamento de passaportes, suspensão imediata de quaisquer documentos e porte de armas, proibição de usar as redes sociais e proibição de se comunicar com outros envolvidos nos atos. E o Xandão disse essa semana que ele e o STF estão trabalhando com muita celeridade nos procedimentos relacionados ao atos. Ou seja, eles devem estar com pressa de soltar aquelas pessoas que sequer poderiam ter sido presas. E na mesma medida, enquanto isso, Daniel Silveira, o cara que era deputado federal, perdeu um mandato, que recebeu um indulto do presidente Bolsonaro, continua preso por ordem do Xandão. Claro, ele é um elemento perigosíssimo à sociedade.
Como eu disse na música, este é o país do esquema. Quem fala tem pena grande, quem rouba tem pena pequena. Para traficante tudo, para patriotas nada. Mesmo sem provas, sem conduta tipificada, sem combinação legal, sem nada, jogou todo mundo no busão e disse: "Esteja preso", simples assim. Essa é a Auschwitz do Xandão. Concluindo, ele mandou para a cadeia pessoas presas, sem provas, sem o devido processo legal, sem combinação legal, sem tipificação da conduta, ou seja, não sabe nem por que estão prendendo e as pessoas não sabem por que estão sendo presas, sem audiência de custódia, sem direito a advogado, ou seja, sem terem cometido nenhum crime, exceto aquele de lutarem por seus direitos. E eles não estão livres, a liberdade é provisória, como eu já disse. Uma pergunta: aqueles vagabundos do MST que nessa semana invadiram a sede do INCRA, 1.500 elementos do MST que invadiram porque o presidente daquela superintendência de Alagoas é bolsonarista. Esses caras vão ser presos, vão ser chamados de terroristas? É claro que não. Porque o problema não é o crime que se comete, o problema é quem eles querem prender, haja crime ou não. Foi uma invasão do amor e sabemos que no Brasil o amor venceu. Bandidos nesse país têm todos os seus direitos preservados e se faltar algum direito, eles criam, inventam, distorcem, rasgam a Constituição. Se é para soltar um bandido da jaula, eles fazem qualquer negócio, não é, senhor ministro Fachin, mas para cidadão de bem que estava lutando pelo seu país, tentando salvar o Brasil dessa corja criminosa, é cadeia sem direito a absolutamente nada. E nós já fizemos vídeo aqui mostrando o naipe dos terroristas. Aquelas senhoras de cadeira de roda, crianças doentes, idosos, ou seja, pessoas do bem, patriotas, que continuam à mercê dessa canalhada toda. Não dá para brincar com essa gente. Mas vamos devolver o helicóptero do narcotraficante, porque a busca foi ilegal. Puta que pariu, que orgulho. A gente sabe, todo mundo sabe, até porque eles não querem a CPI do dia 8 de janeiro, que quem destruiu, quem invadiu de dentro para fora as sedes dos poderes de Brasília foram os infiltrados vermelhos que tiveram que usar uma camisa amarela ou camisa com as cores do Brasil. Acho que já quase morreram só ali de ter que tirar a camisa vermelha. Mas eu acho que enquanto nós, povo de bem, enquanto a gente não tomar as ruas de novo para valer sem sair e cercar aquele lugar, nós vamos continuar reféns desses cafajestes, dessa quadrilha, dessa corja que se instalou no poder e roubou o país de nós. É tudo muito estranho, é tudo muito grave. Eu não sei o que vai ser desse país. Um abraço, até a próxima.